pessoal, bem-vindos a mais um episódio da Zombie TV. O meu nome é Ricardo Trindade, sou o Nerd de Serviço e hoje vamos falar de board games e temos aqui connosco Gretchins. É uma coprodução da Devir com a Games Workshop e é baseado no universo de Warhammer, em especial estes Gretchins, estes Goblins que temos aqui na capa. É um jogo competitivo de 2 a 4 jogadores para maiores de 8 anos e mais ou menos 30 minutos. É uma criação de Roberto Fraga e Johan Lemonnier e, meus amigos, que jogo divertido que temos aqui. Mais uma grande produção original da Devir. Mas do que é que trata o jogo? Bom, basicamente estes Gretchins, estes Goblins do universo Warhammer vivem num asteroide que vagueia pelo espaço. E eles fazem corridas de buggies feitos com sucata pelo deserto afora. Eles são completamente deslocados, suicidas, mas muito divertidos. Estas corridas e este universo, vamos dizer que é uma mistura de Mad Max com Senhor dos Anéis. E o jogo é isso, temos que escolher um clã, escolher um buggy e correr, tentar destruir os nossos adversários e tentar não morrer e chegar em primeiro lugar. Mas melhor que estar a falar sobre Gretchins é explicar o jogo. Já voltamos com os pensamentos finais. Ok pessoal, este é o cenário para o jogo de Gretchins. Em primeiro lugar temos a linha de meta que já está composta por 4 cartas, neste caso 4 cartas para 2 jogadores. O jogador amarelo, que é o meu oponente, e o jogador vermelho, que vou ser eu. Como podem ver, o carro é bastante detalhado. Se fosse para mais jogadores, tenho aqui os outros dois, teria de haver mais uma carta deste lado e mais uma carta deste lado, ok? Mas por questões de espaço e para esta explicação, vamos usar apenas 2 cartas. Temos aqui a plantilha do jogador amarelo, que tem o símbolo do clã, o nome do clã, o Snakebite e a habilidade do clã. Podemos retirar ou pôr conforme a cor, podemos depois trocar, e esta plantilha tem outro lado, que é o lado sem habilidades, para um modo mais fácil. Mas nós vamos jogar com habilidades que torna tudo muito mais divertido. Este jogo é para 4 jogadores, mas tem vários clãs. Tem os 2 que eu escolhi, mais estes 5. E existem várias habilidades para cada clã, existe muita variedade para tornar o jogo o mais variado e o mais diferente possível. Temos os nossos 3 dados de 6 faces, com vários símbolos, que eu já vou explicar o que são. Como vocês podem ver, existem mais habilidades. Por exemplo, aqui este dado indica que o jogador pode comprar 2 cartas, pode atacar, pode perguntar ao seu oponente que cartas de tiroteio é que tem na mão e quantas é que tem, usar a habilidade do clã, virar à direita e aqui em cima virar à esquerda. Aqui é a plantilha da minha personagem, dos Blood Moons, representado pelo buggy vermelho, e cada um de nós tem 5 cartas na mão. Um pormenor muito importante e é regra de ouro: nós nunca podemos ver o que está atrás destas cartas, porque estas cartas são cartas de terreno, como podem ver, ali está o baralho de terreno e ali está o baralho de cratera, e eu já vou explicar o que é que são. Nós nunca podemos ver o que está deste lado. Nós podemos mostrar ao nosso oponente, existem habilidades que nos permitem espreitar as cartas, mas nós temos que jogar sempre com o lado de terreno para nós. Ou seja, aquele baralho tanto serve de cartas de terreno, que vão ser colocadas aqui, como servem de cartas de ataque que nós vamos guardar na nossa mão, para poder atacar o nosso oponente. Mas eu já vou explicar. É colocado a linha de partida e a linha de chegada, que é representado pela caixa do jogo. Existem várias linhas de chegada, tem esta, tem esta, tem esta e tem esta, ok? É só escolherem, não importa qual é o lado, é só uma situação estética. A distância da linha de partida e da caixa é de 7 cartas, ok? A 7ª carta representa o fim do jogo. Para as laterais, vocês podem definir um limite de cartas ou nenhum limite e poderem alargar o terreno para onde vocês quiserem, tudo depende do tamanho da mesa. Neste caso, nós vamos pôr um limite de 6 cartas, uma para este lado e uma para aquele lado, ok? Portanto, 4 no meio, 5, 6. Este é o limite do nosso terreno. Podia ser maior, podia ser mais pequeno. Então como é que isto se processa? Sempre, em todos os turnos, todos os jogadores ao mesmo tempo começam a lançar os seus dados, ok? Podem rolar os dados quantas vezes quiserem, pode ser os 3, pode ser 1, pode ser 2, não importa. Quando um dos jogadores dá o grito de guerra, todos têm que parar de lançar os dados e têm que escolher a ordem que vão colocar na base do jogador, ok? Pode ser esta ordem, pode ser esta, não importa. E qual é que é o grito de guerra? Bom, o grito de guerra, como estamos a jogar um jogo com goblins, é óbvio, o grito de guerra é AA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 
Ou seja, vão fazer muitas figuras tristes, mas vai ser muito divertido e estão a reencarnar a personagem do jogo. Se tiverem muita vergonha e estiverem a jogar num sítio público, podem só gritar stop. Mas eu aconselho a que usem o grito de guerra porque torna tudo muito mais divertido. Vamos supor que fui eu que dei o grito de guerra, isso significa que eu vou ser o primeiro jogador. Vamos supor que o que me saiu foi isto, isto e isto. E vamos supor que ao meu oponente saiu isto, isto, isto. Ok? Portanto, eu vou jogar primeiro. O que é que significa aquilo que me saiu? É o símbolo de olho de Mork ou talvez Gork. Este é o nome do símbolo. Isto permite-me tentar perceber as cartas que eu tenho na minha mão. Eu agarro nas 5 cartas, escolho um oponente e revelo as minhas 5 cartas. Eu nunca posso olhar, só ele é que vê. Ele então tem que dizer que tipo de cartas é que eu tenho na mão. Neste caso eu vou revelar para poder explicar o jogo. Ele vai ter que me dizer que eu tenho 3 cartas de tiroteio e 2 cartas de problemas, ok? Jogador amarelo, quantas cartas de tiroteio é que eu tenho na mão? E ele vai me dizer que tens 3 cartas de tiroteio. Ele não pode mentir. E eu fico a saber que 2 das minhas cartas são cartas ou de problemas ou de explosão. E o que é uma carta de explosão? A carta de explosão é esta carta com este símbolo, que é a carta mais perigosa do jogo para qualquer jogador. Pouso as cartas e o segundo dado é Daka, ou atacar. Significa que eu posso atacar o meu oponente. E como é que isso se processa? Portanto, eu posso atacar o meu oponente ou uma carta de terreno. Neste caso, eu tenho que primeiro dizer se quero atacar o oponente e qual é que é o oponente. Neste caso é o amarelo. Ou então se quero atacar uma destas cartas de terreno e qual é que é. E então escolho, se for um oponente, neste caso o jogador amarelo, eu tenho que escolher 2 cartas, colocá-las na mesa e revelar. Bom, isto não é bom para mim. O que é que isto significa? Significa que eu tentei atacar, como o próprio desenho da carta indica, a minha metralhadora teve um problema e causou-me dano. Significa que eu vou ter que agarrar no marcador de chama e colocar no meu buggy. Vamos supor que eu jogava assim. Significa que eu tentei disparar, falhei e ganhei um token de chama. Vamos supor que era assim. Neste caso, se fosse assim, significava que eu tinha disparado, tinha acertado e o marcador de chama não ia para mim, mas ia para o meu oponente. Mas vamos supor que eu estava com muito azar e eu tinha uma carta de explosão na mão. E eu jogava assim. Significava que eu tentava disparar e o meu carro sofria uma anomalia e explodia, porque realmente os carros são feitos de sucata, não são muito estáveis. E o que é que significa se ele explodir? Significa que eu tenho que agarrar em todas as cartas da minha mão e deitá-las fora, descartá-las. Pior ainda era se eu jogasse assim. A metralhadora encravava, eu levava uma chama e ainda tinha que descartar as cartas todas da minha mão porque o meu carro explodiu. Portanto, isto é o pior que pode acontecer. Assim que possível, a tivermos a oportunidade, é desfazermos-nos destas cartas de explosão ou das cartas de problemas, ok? E então vamos ao terceiro e último dado, que é virar à direita. Ou seja, nós aqui, nestas corridas, nunca andamos em linha reta. Ou viramos à direita ou viramos à esquerda. Neste caso, o que é que isto significava? Significava que o meu carro fazia isto. E assim que o meu carro faz isto, acontecem 2 coisas. Primeiro, os terrenos à minha frente são revelados. E este terreno dá uma habilidade. Significa que eu parei aqui, encontrei um monte de sucata, posso ir ao baralho de terreno e comprar uma carta, mas posso olhar para ela, ok? Se fosse esta carta, queria dizer que eu podia ir comprar 3 cartas e podia olhar para elas. Se fosse, por exemplo, esta carta, significa que eu comprava uma carta, mas não via o que é que estava a comprar, não podia olhar para a carta. Portanto, neste caso, eu compro uma carta e posso olhar para ela e é uma carta boa. Se eu tivesse mais de 5 cartas, eu tinha sempre que descartar, porque o limite máximo de mão é 5 cartas, ok? Depois das minhas jogadas feitas, é o meu oponente. O meu oponente tem um dado de habilidade de clã, é este símbolo aqui, significa que a habilidade do clã dele, dos Snake Bites, permite trocar este símbolo por este. Isto significa que este clã, o Snake Bites, tem mais probabilidade de ter a habilidade do olho de Mork ou Gork. Vai mostrar as 5 cartas que tem na mão, pergunta-me, oponente vermelho, quantas cartas de tiroteio é que eu tenho na mão? Eu vejo as cartas dele e digo, tens 4 cartas de tiroteio, portanto é um destas 5 que sabe como é má. Depois tem uma carta de guinar à direita. Neste caso, guinar à direita será aqui, significa que ele pode comprar 3 cartas e olhar para elas, compra 3 cartas, olha para elas, ok? São 2 boas.
só que ele tem que descartar 3. Portanto, ele vai descartar aquela, é óbvio, fica com 2, 1, 2, 3, 4, 5, descarta esta. Depois tem outra habilidade de guinar, mas ele não pode avançar uma segunda vez. Porquê? Porque ele parou neste terreno, mas se ele tivesse vindo para esta carta, quer dizer que ele não encontrou nenhum obstáculo pelo caminho e poderá usar um segundo dado de guinar à direita ou à esquerda. Portanto, vocês só podem usar o dado e a habilidade de avançar mais do que uma vez se forem calhando nestas cartas de seta. E novamente acontece outro turno. Vamos supor que agora era o oponente que gritava o grito de guerra, o "Ah!". A mim seria-me assim, desta forma, vamos supor que ele colocava assim, como foi ele que gritou o grito de guerra primeiro, e joga ele primeiro e depois os outros jogadores colaboram nos ponteiros do ponto. Neste caso, ele vai atacar a mim ou ao terreno. Eu há pouco expliquei que se podia também atacar o terreno. Qual é que é a diferença? Quando tu atacas um oponente, tens que nomear o oponente, neste caso seria eu, pelo vermelho, e jogas 2 cartas. Mas se atacares um terreno, só jogas uma carta, ou seja, a probabilidade das coisas correrem bem é maior. Vamos supor que eles atacam o terreno e decidem, quero atacar este terreno, porque sabe que eu, no meu turno, vou virar para lá. Ele revela a carta, escolhe, carta de tiroteio, tiveste sucesso a atacar o terreno. Significa que eu vou ter que tirar uma carta de cratera e tapar o terreno com ela. O que significa que no meu próximo turno eu sou obrigado a guinar à direita e vou cair dentro da cratera. O que significa que vou perder 2 cartas. Como podem ver aqui, diz para eu descartar 2 cartas da minha mão. E que funciona da mesma forma. Se tivesse saído uma carta de problemas, ele ganhava uma chama. Se tivesse saído uma carta de explosão, ele descartava todas as cartas da mão, o oponente amarelo. E o que é que acontece com as chamas? O jogador amarelo já aqui tem uma chama, mas vamos supor que ele ganhava 3 chamas. À terceira chama, o que acontece é que o carro varia, começa a arder, o oponente tem que descartar todas as cartas da mão e perde um turno, ou seja, o próximo turno dele ele não joga. Quando ele voltasse ao jogo, o que acontece? Ele perdeu aquele tempo a apagar o fogo, ele apagava o fogo, mas só retirava 2 chamas, ele fica sempre com uma chama, ele retira as 2 chamas e compra uma carta e pode voltar a rodar os dados normalmente, mas apenas com uma carta na mão. Como também já expliquei, existem várias cartas de terreno, variadíssimas, com várias habilidades. Temos aqui uma diferente que eu ainda não falei, temos aqui outra diferente que eu ainda não falei. Vamos supor que o carro amarelo passa nesta poça de lama de água tépida. Significa, como o próprio nome indica, que esta água vai apagar a chama do carro dele. Portanto, isto desaparece. Mas vamos supor que o carro amarelo calha nesta carta. Significa que o oponente amarelo vai escolher uma carta da mão de cada oponente, tira uma carta a cada um e fica com essas cartas para ele, sem as ver. Ou seja, é uma possibilidade de roubar cartas boas ao oponente e podemos ficar com cartas boas para nós. Mas como é que se ganha o jogo? Como isto é uma corrida, ganha o jogo quem chegar primeiro à meta, correto? Vamos supor que eu cheguei à 7ª carta primeiro, que eu cheguei à meta primeiro. Se eu cheguei primeiro e ainda existem jogadores para jogar, esses jogadores podem terminar os seus turnos, ok? Se ao fim dessa ronda não houver mais ninguém na linha de meta, eu ganho o jogo. Mas vamos supor que os outros jogadores ainda têm as suas rondas para fazer, neste caso o amarelo, e o amarelo consegue vir para aqui, então há um empate. E como é que se desempata? Desempata-se o jogador que tiver menos tokens de chama no seu buggy ganha o jogo. Neste caso, se eu tivesse uma chama e o jogador amarelo não tivesse nenhuma, ganhava ele. Mas vamos supor que tínhamos os dois um token de chama, que estávamos empatados até aí. Então o que acontece é o seguinte: os Gretchens começam a discutir um com o outro, começam a batatar um com o outro e começam aos tiros, e em vez de uma corrida transforma-se num tiroteio faroeste. E então como é que se decide o vencedor? Os jogadores vão revelar as suas mãos e o jogador que tiver mais cartas de tiroteio ganha o jogo. Neste caso, o jogador amarelo, vamos supor que tinha 3 cartas de tiroteio e vamos supor que eu tinha 2 cartas de tiroteio. Neste caso, ele, como tem mais poder de fogo, matou-me e ganhou o jogo. É muito caótico e muito divertido, mas isso vamos deixar para os apontamentos finais já a seguir. Até já! Bom, o que é que eu tenho a dizer sobre Gretchens? Gretchens é um filler e é um filler muito divertido. Confesso que gosto muito deste jogo e é um jogo perfeito para sessões rápidas, descontraídas, tanto para jogadores mais hardcore como também para novos jogadores. Eu acho que consegue abranger uma grande variedade de tipo de jogadores. É avacalho puro, é super divertido. Eu já joguei com várias pessoas e acaba sempre em galhofa, em risada. Porquê? Porque o jogo é competitivo, nós interagimos muito com o nosso adversário
E o jogo é muito à base de sorte, tanto por causa dos dados, como por causa das cartas que calham, que também são aleatórias, e pelo facto de não sabermos as cartas que temos na mão. E então, o nosso oponente pode estar por cima, pode estar a esmigalhar-nos e de repente numa reviravolta pode voltar tudo ao contrário e ficarmos nós à frente e ele completamente destruído. E isso causa muito caos e muita diversão. Mas apesar de ser baseado muito em sorte, por causa dos dados, também tem muita estratégia, porque a ordem que colocamos os dados e até mesmo o poder do clã que a gente escolhe influencia muito o jogo e se chegarmos com cabeça e com calma, conseguimos controlar mais ou menos o jogo. Portanto, tem estratégia, ela está disfarçada. A Devir Portugal já começou a produzir torneios de Gretchins, agora no Lisboa Con até tivemos um, e o pessoal está a aderir muito a este jogo e ainda bem, porque ele é mesmo muito divertido, é um filler que eu acho que é essencial na vossa coleção porque é muito diferente. A arte do jogo, apesar de ser limitada, é muito bem produzida, eu gosto muito dos desenhos, gosto muito das cores e está cheia de pequenos detalhes nas cartas de terreno. Este jogo Gretchins é obrigatório e leva o selo de qualidade da Zombie TV. Se quiserem saber mais novidades sobre a Devir Portugal, passem para o site deles, eles têm lançamentos brutalíssimos planeados ainda para este ano. De há um ano para cá tem sido lançamento atrás de lançamento e todos com muita qualidade. Não se esqueçam também de apoiar o canal, de seguir as nossas redes sociais, nós estamos muito ativos principalmente no Instagram e no Facebook. Passem por lá e deixem o vosso apoio aqui, carreguem no sininho e subscrevam o nosso canal. Obrigado pelo vosso apoio. Por hoje é tudo, bons jogos, bons filmes e boas leituras.